Oi, bom, hoje eu estou querendo vir aqui para conversar um pouquinho sobre a ultrassonografia intraparto, porque eu acho que a ultrassonografia intraparto é um excelente método para acompanhamento do trabalho de parto e parto. Em primeiro lugar, quando aprendemos obstetrícia, nós estudamos um assunto chamado estática fetal e mecanismo do parto. Esses dois assuntos foram nos ensinados para que a gente aprendesse como que ocorre todo o movimento do feto e o próprio parto através do toque vaginal. Óbvio que também nós conseguimos alguma evidenciação sobre a posição do feto através das manobras de palpação, conhecida como manobras de Leopold. Só que a oportunidade de você tentar entender toda essa estática, toda essa dinâmica fetal, todo este mecanismo do parto, através de uma visibilização direta do feto, o que ocorre exatamente com a ultrassonografia, me fez enveredar por este assunto. De maneira que eu tenho estudado bastante sobre isso. Acho que já faz aproximadamente uns 2 anos que eu estou estudando sobre ultrassonografia intraparto. Existe um livro publicado, existem várias maternidades no mundo que trabalham com ultrassonografia intraparto. Isso aqui ainda é uma realidade algo distante do Brasil e também daqui de Recife. Só que eu já tenho utilizado em alguns partos que eu realizo. Inicialmente comecei a utilizar na rede pública e agora estou levando também para a realização dos meus partos de rotina no consultório. Para mim fica mais complicado deixar de oferecer essa tecnologia que eu disponho. Eu tenho um aparelho portátil e eu levo esse aparelho portátil para alguns procedimentos em ginecologia obstetrícia. Curetagem uterina, cerclagem, implante de DIU. Para mim faz muito mais sentido utilizar um método que eu veja o procedimento e tenha certeza que o procedimento foi muito bem executado, do que realizar o procedimento às cegas, que realmente foi como a gente aprendeu. A gente não aprendeu na residência a utilizar essa tecnologia, até porque não dispunha dessa tecnologia. É uma tecnologia que não diminui a humanização do atendimento, não tem nada a ver com isso, e ainda permite outras avaliações. Por exemplo, a ultrassonografia intraparto não é apenas para você visualizar o feto descendo, a posição, o que é que está acontecendo com esse feto até o parto. Existem algumas medidas que podem ser úteis para diagnosticar se o parto vai ocorrer de forma mais fácil ou não. Então, existem alguns ângulos que a gente chama ângulo de progressão, ângulo occipito espinhal, que é possível você calcular para realmente você dizer se esse parto vai ser tranquilo ou não. O próprio diagnóstico também de algumas alterações na posição do feto, como é o caso de algumas deflexões. Também a gente vai ter casos de assinclitismo. Ele é muito melhor evidenciado na ultrassonografia. Então vai deixar daquele achismo, eu acho que é um assinclitismo, eu acho que é uma circular, eu acho isso. Não, você vê com a ultrassonografia, você consegue identificar o que é que está acontecendo. Então, faz sentido também para você acompanhar e estabelecer algumas medidas. Alguns trabalhos, inclusive, mostram que, de acordo com o tamanho da cabeça fetal, da circunferência cefálica, você também pode predizer o risco maior ou não do parto operatório, que é o parto quando a gente utiliza fórceps ou vácuo extrator. Também é possível predizer, através da ultrassonografia intraparto, a própria vitalidade fetal. Falando um pouquinho, ainda um pouco atrás, sobre a questão do parto operatório, ou seja, o uso do fórceps ou vácuo extrator, até para você utilizar essas duas ferramentas, o fórceps ou o vácuo, é preciso que você tenha certeza da posição do feto. Esta certeza, a acurácia vai ser muito maior com a ultrassonografia do que pela realização de rotina dos toques vaginais ou mesmo de algumas manobras invasivas que a gente utiliza para a determinação da correta posição do feto. Voltando à questão da vitalidade fetal, o ultrassom também pode ser importante para avaliar a vitalidade fetal. Do mesmo jeito que nós utilizamos o Doppler para a predição da vitalidade fetal antes do parto, podemos utilizar este Doppler também intraparto. Tanto a relação cérebro-umbilical, como também a pulsação da via umbilical pode ser utilizada. Então, se você tem uma desaceleração na frequência cardíaca, ou mesmo ataque cardíaco, você vai fazer um Doppler, vai ver que o Doppler está normal, por exemplo, e vai ficar tranquilo.
Se por acaso você tiver uma situação dessa, tanto de taque ou bradicardia, ou seja, a frequência cardíaca fetal aumenta ou diminui, você faz a ultrassonografia com o Doppler. O Doppler da artéria umbilical, sobretudo, faz também o da cerebral média, vê que existe alteração nesse Doppler, opa, aí sim você pode optar por realmente intervir de forma mais adequada, porque você pode estar diante de um quadro de uma hipóxia. Lembrando que a ultrassonografia não impede que a paciente deambule, fique sentada, agachada na bola, não tem nada a ver com tornar o parto mais, digamos assim, horizontal. É lógico que para a realização da ultrassonografia, no momento da realização, a gestante precisa estar numa posição de litotomia, ou seja, deitada, mas não significa que ela vai ficar assim o tempo todo. Se você precisar aferir apenas os batimentos cardíacos fetais, você pode sim realizar a ultrassonografia com a paciente agachada, em pé, sentada, deitada, na posição que ela achar melhor, até porque você sabe exatamente onde está o foco, o local onde você vai escutar o coração do bebê. Então, eu realmente estou bem entusiasmado com a ultrassonografia intraparto. Acho que é uma tecnologia bastante útil e a gente tem que oferecer o melhor para as nossas clientes. Realmente não posso dizer que isso é uma realidade nem nas maternidades públicas, muito menos nas particulares. Não existe, infelizmente, a ultrassonografia, o equipamento nas maternidades, mesmo maternidades particulares. O que acontece, eu tenho um aparelho, levo meu aparelho para realizar essa assistência. Eu raciocino da seguinte maneira: se existe robô para algumas cirurgias específicas, se a gente utiliza tanto a videolaparoscopia e até a videohisteroscopia, por que que o parto a gente vai continuar fazendo, ou seja, assistindo do jeito que a gente assistiu há tanto tempo atrás? Nós somos diferenciados. Nós somos médicos, alguns são especializados em medicina fetal. Está na hora de todo esse conhecimento ser colocado dentro do bloco cirúrgico, porque isso é o que realmente importa. A taxa de mortalidade perinatal é bem significativa, principalmente no evento parto. Então, se a gente quer melhorar a morbimortalidade perinatal do ponto de vista até utilizando a ferramenta da ultrassonografia, essa ultrassonografia ela deve sim ser realizada intraparto. É isso que eu tenho para falar. Desculpe, eu estou bastante rouco, é apenas um vídeo inicial e eu queria muito que vocês também lessem algumas postagens que eu já fiz sobre isso, tanto no Instagram, @Dr.Glaucius Nascimento, como também no Facebook, Consultório Dr. Glaucius Nascimento. Se Deus quiser, nós também temos um site, que é o drglaucius.site.med.br, mas se Deus quiser, nós já estaremos produzindo e em pouco tempo nós teremos o outro site, com a plataforma mais bem visualizada, feito por profissionais, não foi algo feito exatamente por mim como esse site anterior. Então, o futuro site que nós vamos utilizar é o drglaucius.com.br. Espero que tenham gostado do tema. Leiam bastante sobre essas postagens, como eu já falei, e quem sabe nós não estaremos melhorando essa assistência materno-infantil, essa assistência ao parto, trazendo mais tecnologia, não diminuindo de forma alguma a humanização. Pelo contrário, quando você oferece um melhor procedimento, a forma mais segura, quando você consegue diminuir mortalidade neonatal, esse sim, ao meu ver, é o verdadeiro parto humanizado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.